satisfazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Graça e paz, queridos. Que grande alegria poder falar com vocês. Amados, nessa programação de hoje nós temos o privilégio de ouvir pastores queridos que passaram pela nossa igreja, que são conhecidos nossos. Que Deus esteja com você. Você possa ouvir atentamente a mensagem, a breve mensagem que cada um desses pastores tem para a nossa igreja. Que Deus abençoe, que Deus esteja com vocês. Um forte abraço e parabéns à nossa igreja por esses 120 anos. Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Saudamos a todos com a graça, com a paz, com a misericórdia do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria no coração, nós queremos transmitir esta mensagem parabenizando a Igreja Presbiteriana de São João da Cristina pelo seu aniversário, pelos seus 120 anos concedidos pelo Senhor a esta igreja. Queremos parabenizar todos os membros que fazem parte atualmente da igreja, como parabenizar aqueles que estão em outros lugares e que um dia foram membros da Igreja Presbiteriana de São João da Cristina, porque nós também tivemos esta oportunidade de fazer parte da história da Igreja de São João.
Primeiramente como membros, onde nós fomos batizados na nossa infância, depois fizemos a profissão de fé em Cristo, onde fomos ensinados na palavra de Deus, na doutrina bíblica. Depois tivemos o privilégio de ser enviados ao seminário presbiteriano pela Igreja de São João, e após os 4 anos de teologia, também fomos licenciados ao Sagrado Ministério aí na nossa querida igreja do bairro São João. Então a nossa gratidão por esta igreja, pela história dela e por todos que fazem parte da história desta amada igreja. Queremos deixar com os irmãos aquilo que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele vai dizer nos versículos 6 até o 9, 1 aos Coríntios 3, começando no verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela é comparada a muitas coisas na palavra de Deus. Aqui mesmo no texto lido, ela está sendo comparada a uma lavoura, a um edifício que está sendo construído. Paulo vai dizer também a Timóteo que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade, a verdade do Evangelho, a verdade que é Jesus Cristo. O próprio Jesus chamou a igreja, os seus discípulos, de minhas ovelhas, o rebanho do Senhor. Pedro vai dizer também que a igreja é a raça eleita, é o povo escolhido de propriedade particular, exclusiva de Deus, e assim por diante. Mas eu queria me deter rapidamente nesta expressão lavoura de Deus, porque os irmãos conhecem muito bem aí no contexto que vivem o que é uma lavoura, uma plantação. E Paulo vai fazer essa comparação e ele vai dizer, olha, um plantou, um é aquele que planta, né, a semente. Esta semente, disse Jesus lá na parábola do semeador, que é a palavra de Deus, a boa semente que está sendo plantada em tantos lugares, né? E muitos aí durante toda a história plantaram esta semente do Evangelho e ainda continuam plantando, os irmãos que estão aí hoje, plantando a palavra de Deus aí no bairro, plantando aqui no Brasil, em outros lugares, as congregações, né? Também o trabalho missionário que é feito, participando da plantação do Evangelho no mundo todo, levando a palavra de Deus também através dos missionários, que assim anunciam a palavra do Senhor, esta boa semente. Então os irmãos aí plantando a semente e outros que saíram daí, como nós tivemos o privilégio de sair daí um dia para plantar a palavra de Deus em outros lugares também. Mas ele vai dizer, um é o que planta, outro é o que rega. Os irmãos sabem que para a plantação, a lavoura crescer bonita, boa, saudável, ela tem que ser bem regada, né? E muitos estão regando, cuidando desta lavoura, ensinando, doutrinando a igreja, os irmãos, discipulando aqueles que assim vão chegando, né? Para que eles sejam bem regados, sejam bem instruídos na doutrina da palavra do Senhor. Mas ele vai dizer que acima de tudo o mais importante é Deus que dá o crescimento. O crescimento veio de Deus. Ou seja, irmãos, isto é para que toda a glória seja dada a Ele. A glória não é nossa. Nós podemos plantar muitas igrejas, congregações, nós podemos plantar o Evangelho, a boa semente no coração de muitas pessoas, podemos regar, cuidar, mas toda a glória é de Deus, porque o crescimento vem dele. É Ele que dá o crescimento, e assim como uma lavoura no campo.
Se Deus não abençoar para que aquela lavoura cresça e produza e frutifique, de nada adiantará todo o esforço humano. Nós lemos isso na igreja de Atos dos Apóstolos, que os irmãos viviam na comunhão, no partir do pão, nas orações, dando louvores a Deus, testemunhando da fé em Cristo, e assim, dia após dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que eram salvos pelo próprio Deus, porque é por Ele que somos salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, não é de nossas obras, para ninguém se exaltar, mas que toda glória seja dada a Deus. Que Deus abençoe muito a Igreja Presbiteriana de São João, o pastor, o conselho, diáconos, membros da igreja, que continue a plantar a santa semente do Evangelho, porque os irmãos são lavoura de Deus para a glória de Deus. Amém e amém. Olá, Reverendo Guilherme, caro irmão e amigo, queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana de São João, que saudades de vocês. Agora no dia 24 de setembro, a nossa querida e amada Igreja Presbiteriana de São João celebra mais um ano de vida, mais um ano de existência. São 120 anos de história evangelizando o sul de Minas. Que bênção de Deus! Somos felizes e gratos a Deus pela sua mão preciosa atuando no sul de Minas, mais especificamente na cidade de Maria da Fé, através desta igreja tão vibrante, tão firme, tão sólida na fé. Louvo a Deus pelos muitos anos de vida, queridos, que Deus tem concedido a vocês. Louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu de ficar pelo menos 11 anos do meu ministério, junto com vocês, 2 anos em Maria da Fé, na congregação, e 9 anos aí na sede. Bênção de Deus. Louvo, sou muito agradecido a Deus por isso. E agradeço a Deus pela igreja estar em boas mãos, aí sendo pastoreada e cuidada por esse servo de Deus, o Reverendo Guilherme. Que Deus siga abençoando o pastor, abençoando o conselho, abençoando a junta diaconal, abençoando a nossa secretaria de missões, abençoando os projetos que estão em desenvolvimento na igreja, como Pequenos Discípulos, o trabalho Alfa Ômega e tantos outros trabalhos que a igreja vem desenvolvendo no decorrer dos anos. Que Deus siga abençoando todos vocês, queridos irmãos, com a sua graça preciosa, para a glória do seu santo nome. Meus queridos, eu gostaria de deixar para reflexão da amada igreja, nesse tempo tão feliz, um texto que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, o Senhor nos diz o seguinte: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Meus irmãos, certamente tem muitas pessoas que passam pela vida da gente que não guardamos boas lembranças. Pessoas que vão e vêm e não conseguimos nutrir boas lembranças dessas pessoas. Em contrapartida, outras pessoas passam pela nossa história que nós não conseguimos esquecer.
pessoas que marcam profundamente a nossa vida. A igreja de Tessalônica era uma igreja que marcou profundamente o ministério do apóstolo Paulo. De tal forma que Paulo se vê na condição de devedor, de quem está em débito com esta igreja, um débito de gratidão pelo progresso espiritual, pela vida crescente que esta igreja tinha na presença de Deus. Uma igreja que não parava de crescer. Eu não estou falando aqui de crescimento numérico, mas estou falando de um crescimento piedoso, da espiritualidade na presença de Deus. E, consequentemente, o crescimento numérico. Esta igreja cresceu fortemente, tanto na piedade como no número de membros. E o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele diz: cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Por que Paulo tem esta sensação de débito? Por que o apóstolo Paulo se vê na condição de agradecer sempre a Deus pela vida desta igreja? E ele ainda diz: isso é justo, é nobre, é correto fazer isso. Na primeira carta, ele já havia agradecido a Deus e já havia destacado pelo menos 3 virtudes desta igreja que formam o tripé da vida cristã. Ele falou do amor abnegado, ele falou da fé operosa e ele falou da firmeza na esperança. Então, fé, amor e esperança foram virtudes destacadas no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. E aqui agora ele praticamente destaca a fé, o amor e a esperança novamente. Ele está enfatizando aqui a importância desse tripé na vida cristã. Mas qual é a razão da sua repetição? Obviamente que não se trata de bajulação, mas trata de um coração genuinamente agradecido, porque esta igreja não tem uma fé estática, não tem uma fé neutra. A igreja não parou no tempo, ela não teve empolgação no início e depois ela parou de crescer. Pelo contrário, a igreja continuava se desenvolvendo e continuava firme na presença de Deus. Meus queridos irmãos, não existe nada mais gratificante para um ministério do que a contemplação de uma igreja que flui, que cresce, que se desenvolve na presença do Senhor. Era esta a sensação que o apóstolo Paulo tinha em relação à igreja de Tessalônica. E ele destaca então, veja isso no primeiro versículo, que ele deixa claro isso: pois a vossa fé cresce sobremaneira. A vossa fé cresce abundantemente. Ele ainda diz, em segundo lugar, que o amor mútuo, ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando, ou seja, traz a ideia de uma constância no amor. Um amor que dia a dia se desenvolve, que se fortalece de uns para com os outros. Que coisa maravilhosa é ver uma igreja capaz de se amar, capaz de tratar o seu irmão com respeito, com dignidade, com amor. Meus irmãos, esta é a realidade desta igreja de Tessalônica. E isso produziu no coração do apóstolo uma gratidão profunda a Deus pela postura e pelo desenvolvimento espiritual desta igreja. Mas uma outra virtude a ser destacada aqui é a esperança. Veja lá no versículo 4, quando ele diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Olha que coisa legal. A esperança é percebida no nosso texto pela constância e fé que esta igreja tinha, mesmo em meio às oposições, às perseguições, às tribulações. A igreja, ela era oprimida, ela era prensada, pressionada por todos os lados, por todos os inimigos, e ainda assim ela permanecia com uma fé constante. Por quê? Por causa da esperança, da firmeza da esperança em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos,
Fico muito feliz nesse dia em gravar esse vídeo para a Igreja Presbiteriana de São João, porque é o que nós vemos nesta igreja. Uma igreja que cresce na fé, uma igreja que aumenta dia a dia o seu amor mútuo, o seu amor por Deus, o seu amor por missões, algo que nunca cessou, que tem permanecido sólido no coração dos irmãos. Louva a Deus por isso, mas louva ao Senhor também pelo último tripé da vida cristã, pela esperança que os irmãos têm, pela esperança firme e valiosa em Jesus Cristo. Que Deus siga abençoando os irmãos, guardando, fortalecendo, trazendo crescimento na fé, crescimento no amor, crescimento na esperança, virtudes que devem crescer a cada dia mais e mais na minha vida, na vida dos irmãos, na vida da Igreja de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus siga operando com poder e graça na vida desta igreja que nós amamos do fundo do coração. Deus abençoe cada um de vocês. Recebam um abraço muito caloroso meu, da Ana e do Mateus. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Irmãos, aqui novamente, só para deixar um abraço em família. Meus irmãos queridos, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Saudades de todos. Oi, irmãos, que Deus abençoe vocês. Parabéns. Um forte abraço. Tchau, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Olá, meus irmãos, eu saúdo com a paz em Cristo Jesus. É um grande privilégio poder fazer parte da história da Igreja Presbiteriana São João da Cristina nesta comemoração de 120 anos de organização. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, então fiquemos alegres. O salmista nos diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E o que é que nós daremos ao Senhor por todos os benefícios nestes 120 anos de organização? Primeiro, meus amados, rendamos graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O ato de render graça revela gratidão. Gratidão porque Deus tem sido bondoso, gratidão porque Deus tem sido misericordioso, gratidão porque o cuidado do bom pastor tem sido sempre renovado sobre as nossas vidas, manhã após manhã. Segundo, temamos ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio do saber e revela conhecimento a quem tem. Temor é obedecer a sua palavra, temor a Deus é aproximar dele, crendo que Ele é Senhor soberano, mas é também o nosso Pai querido, a qual Jesus ensina a orarmos a um Pai que está nos céus e que o seu nome é santificado. Temor também revela uma fé verdadeira que nos conduz pelo caminho da vida. Terceiro, busquemos uma vida de santidade, porque a palavra de Deus nos diz: sede santo, porque eu sou santo, porque Deus é santo. E a santidade é característica de uma vida que foi amada, que foi atraída, que foi chamada para fazer parte do seu reino. Jesus Cristo então veio para nos santificar, para nos lavar e nos dar nova vida. O que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios? Rendamos graças ao Senhor, temamos o seu nome e sejamos santos diante da sua presença. Que Deus abençoe a nossa amada Igreja Presbiteriana São João da Cristina, os nossos irmãos, e que em todos os dias louvemos ao Senhor pelo que Ele é, santo e majestoso. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. É um prazer, uma alegria muito grande poder participar desse momento histórico, 120 anos de aniversário da Igreja Presbiteriana de São João da Cristina, e poder ser lembrado também pelos irmãos nesses dias. Agradeço esse privilégio, ao Conselho da Igreja, na pessoa do Reverendo Guilherme. Que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos, e que os irmãos continuem conduzindo a Igreja debaixo
do cuidado do nosso grande Senhor e Salvador. Meus queridos, uma data tão específica como essa, então prestigiada, né, exige de nós uma mensagem também nesse sentido. E a grande pergunta nesses dias, né, depois que eu recebi essa mensagem, é o que nós podemos dizer então para a Igreja de São João, para os irmãos, né, da Igreja, cada um deles, né, nesse tempo, né, de 120 anos, nesse aniversário. Então, meus queridos, o Senhor nos conduziu para Filipenses, capítulo de número 3, do verso 12 até o versículo de número 16. Geralmente na minha Bíblia está intitulado A Soberana Vocação. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo dizendo à igreja: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançam para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Essa é a porção da palavra do Senhor que eu gostaria de deixar para os irmãos, né, nesses 120 anos de vida da Igreja Presbiteriana de São João de Cristina. Eu quero destacar aqui, né, dentro do nosso texto, uma verdade que o texto nos aponta, e olha que coisa preciosa. O versículo 12, Paulo diz, né, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. E lá no versículo 14, Paulo vai dizer também de uma forma muito semelhante: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? E no meio desse prosseguir que o apóstolo Paulo nos apresenta, está aí o versículo de número 13. Né? E antes de ler esse versículo 13, eu quero realmente afirmar isso para os irmãos, que a Igreja de São João de Cristina continue avançando, continue indo em direção ao alvo, continue cumprindo aquilo que Cristo, né, tem preparado para os irmãos. Que a vida dos irmãos sejam conquistar as coisas que Cristo conquistou em vocês e através da vida de cada um de vocês. Que a igreja prossiga, que a igreja cresça, que a igreja vá avante, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás estávamos aí fazendo uma grande festa para o centenário da igreja, né? E já se passaram 20 anos do coral do centenário do presbitério. Então, 20 anos, e virão mais 20, e virão mais 100, e virão mais 120, que a Igreja de São João continue caminhando realmente adiante, indo à frente. Mas o verso 13 diz assim, então: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Né? Paulo diz isso porque Paulo tinha muitas coisas na sua vida, muita sabedoria, muito conhecimento, uma posição social. Paulo tinha muitas coisas. Quando a gente lê aí o início do capítulo 3, nós vemos essa realidade. E Paulo, quando ele afirma esquecendo, né, das coisas que para trás ficam, Paulo está falando dessas coisas, né? Não de lembranças boas, não de coisas boas, não da história como estamos celebrando 120 anos, mas daquelas coisas que impediam Paulo de experimentar mais profundamente a graça de Cristo Jesus sobre a sua vida. E o desejo do nosso coração é que a Igreja de São João da Cristina prossiga, avance, vá cada vez mais adiante, seja cada vez mais abençoada pelo Senhor, que aquelas coisas que não são importantes, aquelas coisas, irmãos, que a gente não vai levar para o céu, que vai ficar tudo aí, que tudo isso realmente seja deixado para trás
e que o nosso alvo seja Cristo, seja conquistar aquilo para o qual nós somos conquistados em Cristo Jesus. Por isso, Paulo diz aí no verso 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que o Senhor abençoe a vida dessa igreja, que no nome do Senhor Jesus essa igreja prossiga em conhecer a Deus através de Cristo Jesus, que essa igreja experimente o poder de Cristo na sua ressurreição, que essa igreja tenha realmente essa comunhão com o sofrimento de Cristo. Eu sei que muitas vezes é difícil servir ao Senhor, mas sem dúvida alguma que a igreja se conforme à morte de Cristo, para que experimente profundamente nesses 120 anos e naqueles que ainda que virão o poder da ressurreição na cruz de Cristo Jesus. Meu querido, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, de cada membro da Igreja de São João da Cristina. Mais uma vez, que o Senhor abençoe a vida do pastor dessa igreja, à frente dos trabalhos, dando sabedoria, guardando a sua família, né? Usando desse servo na vida da igreja, que o reverendo Guilherme seja tremendamente abençoado, que o Senhor derrame graça sem medidas, né? Sobre a vida do reverendo, da sua esposa, dos seus filhos, que o Senhor Deus derrame graça da mesma maneira sobre a vida do conselho, dando sabedoria a cada presbítero, usando a vida de cada um deles e nessa condução da igreja, que o Senhor realmente continue usando a vida dos irmãos, conduzindo o povo de Deus a cumprir o ministério da salvação. E a você, membro da igreja, que Deus muito te abençoe também, que você se sinta e se entenda importante dentro do contexto desse reino, uma vez que Cristo Jesus o resgatou, o conquistou, para que você cumprisse a sua função, o seu papel no reino de Deus, na Igreja de São João da Cristina. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça sem medidas e que nesse dia de aniversário, nesse tempo de celebração, a vida de Cristo seja celebrada na vida de cada um de vocês que são a Igreja de Cristo em São João da Cristina, em seus 120 anos de muitas bênçãos. Que Deus abençoe. Fique com Deus, meus queridos. Meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de São João, é com grande alegria que eu tenho a oportunidade de gravar essa mensagem, parabenizando aos irmãos pelos 120 anos de organização da igreja, por esses 120 anos que essa igreja tem se mantido firme, pregando a palavra do Senhor, levando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com muita alegria que eu gravo essa mensagem para parabenizá-los e para trazer uma breve reflexão na palavra do Senhor, para que essa palavra também sirva de incentivo para que os irmãos continuem por muitos e muitos anos até o Senhor voltar, sendo fiéis ao Senhor e pregando a palavra do Senhor. O texto que eu gostaria de trazer para os irmãos está em Apocalipse capítulo 1. A partir do verso 4, nós temos aqui um registro da revelação do apóstolo João. Nós vamos ler aqui do verso 4 de Apocalipse 1 até o final desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra.
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva no livro que vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talhares, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, e eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos a revelação que o Senhor Jesus Cristo deu ao apóstolo João, por isso o livro tem o nome de Apocalipse, em grego, que significa revelação. Aqui nós temos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João, e essa revelação veio ao apóstolo João num tempo em que ele, com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente ali na Ásia, estava sofrendo muito por causa da perseguição imperial. Provavelmente esse era o contexto, conforme muitos estudiosos têm apontado. E João então estava experimentando essa grande aflição, esse grande sofrimento, e ele mesmo diz o motivo pelo qual ele estava. Ele diz que ele se achava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele estava ali, exilado na ilha de Pátimos, como um prisioneiro, porque ele estava pregando a palavra de Deus, porque ele era fiel ao Senhor. Irmãos, nós somos lembrados aqui que muitas vezes, quando pregarmos a palavra de Deus, quando pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, quando formos fiéis a Deus nessa tarefa, muitas vezes nós seremos perseguidos. Mas nesse contexto de perseguição, o apóstolo João tem uma visão do Senhor Jesus Cristo glorificado como um sacerdote que está ali na casa do Senhor, servindo ao Senhor e cuidando da sua igreja. E essa visão, então, serviu para fortalecer João, num contexto de profunda angústia e perseguição, fortalecê-lo para que ele continuasse confiando no Senhor Jesus Cristo e continuasse fiel na pregação da palavra de Deus, especialmente na pregação do Evangelho da salvação, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então João vê Jesus em toda a sua glória, em toda a sua formosura, em todo o seu poder, em toda a sua majestade. E ele diz que vê ao Senhor Jesus Cristo andando no meio dos candeeiros. E é dito também que na sua mão ele tem 7 estrelas. 7 estrelas. E aqui, irmãos, está algo interessante. Não só João vê a Jesus, mas ele vê Jesus em um contexto em que ele está andando no meio dos candeeiros,
e está com estrelas seguras em suas mãos. E o que isso representa aqui nesse texto e representa para os irmãos aí em São João? Os candeeiros, como o próprio texto revela, eles representam as 7 estrelas, as 7 igrejas. Os candeeiros representam as 7 igrejas. E as 7 estrelas representam os anjos dessas 7 igrejas. Então nós vemos Jesus andando onde? Andando no meio da sua igreja, dos 7 candeeiros. 7 aqui representando provavelmente a totalidade da sua igreja em todo o mundo, ali no caso especificamente representando a totalidade da igreja ali na Ásia, naquelas 7 igrejas da Ásia, igrejas e cidades que ficavam muito próximas umas às outras. Então, Jesus é visto aqui, num contexto de perseguição, como aquele que está com a sua igreja, está no meio da sua igreja, está cuidando da sua igreja, está zelando pela sua igreja, está protegendo a sua igreja. Várias das visões que João tem sobre a aparência de Jesus revelam esse poder de Jesus, especialmente um poder que pode, então, guardar a igreja, proteger a igreja, defender a igreja dos seus opositores, dos seus inimigos. Então, João vê a Jesus no meio da sua igreja. E João vê a Jesus como que segurando essas 7 estrelas, esses 7 anjos das igrejas. O que esses anjos, essas estrelas, representam? Em Apocalipse, constantemente, anjos geralmente representam seres espirituais criados pelo Senhor Deus. Anjos fiéis ao Senhor, em alguns textos, anjos que se rebelaram contra Deus. Espíritos que se rebelaram contra Deus. Mas nesse contexto aqui, em que Jesus é dito que está segurando os 7 anjos, e as cartas às igrejas são endereçadas para esses 7 anjos, primeiramente, então não faz muito sentido contextual você entender esses anjos como sendo espíritos, né? como sendo anjos celestiais. Porque Jesus está endereçando uma carta para esses anjos. Então não faz muito sentido nesse sentido aqui. Então o que esses anjos são, na verdade? Esses anjos são, no sentido comum da palavra, mensageiros. São mensageiros da palavra de Deus, são pregadores da palavra de Deus. Aliás, irmãos, na maioria das vezes em que a palavra anjo é usada na Bíblia, ela se refere a seres humanos, né? A mensageiros humanos. E algumas vezes a mensageiros espirituais, que comumente nós em português chamamos somente de anjos, né? Mas na língua hebraica e na língua grega não havia 2 palavras diferentes, uma para anjo e outra para mensageiro. É uma única palavra. E aqui provavelmente, né, faz mais sentido nós entendermos que esses anjos são os mensageiros da palavra de Deus. O que Jesus então com essa visão está querendo transmitir para João e transmitir para os irmãos aí? É que Jesus sustenta a sua igreja através dos mensageiros fiéis da sua palavra. Que Jesus está segurando na sua mão os mensageiros da sua palavra e está sustentando a sua igreja através da palavra fiel que é transmitida a essa igreja. E é por isso que Jesus então dirige as cartas às 7 igrejas para os anjos dessas igrejas, porque eles seriam ali os pregadores, os expositores dessas cartas, dessas mensagens que Jesus estava então transmitindo para aquelas igrejas. Então, irmãos, eu gostaria de finalizar dizendo que não importa o que nós passemos, não importa o que a igreja aí em São João passe de perseguição, de oposição, de dificuldades, nesses 120 anos os irmãos com certeza podem relatar muitos momentos difíceis pelos quais passaram. Mas lembre-se que Jesus está sempre no meio da sua igreja. Está sempre zelando pela sua igreja. E ele faz isso sustentando, direcionando, guiando os mensageiros que estão na sua mão toda poderosa. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe ricamente a vida dos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo sempre fortaleça os irmãos através dessa palavra, como com certeza João foi fortalecido ao saber que Jesus não havia abandonado a sua igreja, que Jesus estava no meio da sua igreja e que Jesus também não tinha abandonado os seus mensageiros fiéis, mas ele os sustentava em suas mãos. Que Deus abençoe ricamente a Igreja Presbiteriana de São João da Cristina, que Deus continue levantando e abençoando os mensageiros da sua palavra, que Ele colocar nessa igreja e que eles continuem
sempre fortalecidos na força que vem do Senhor. E muito me alegra poder gravar essa mensagem para os irmãos. Eu desejo que os irmãos também se alegrem no Senhor pelos anos que o Senhor tem conservado essa igreja aí, atuante, firme, levando e sendo portadora da palavra do Senhor e da luz do Senhor para toda a região, pois a partir de São João, a Itajubá e cidades próximas também puderam ser evangelizadas e ter igrejas plantadas pelo ministério que começou aí na igreja do São João. Que Deus abençoe ricamente aos irmãos. Um grande abraço de saudade. Lembro com muita saudade do tempo bem breve que passei aí com os irmãos, ajudando, auxiliando o reverendo Márcio. Que Deus abençoe muito aos irmãos. Um grande abraço.